Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Márcio Maurício. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma breve apresentação do Project Admin do OnDev, né? Primeiro passo vai ser você se autenticar. Você clica aqui, se autentica utilizando o Facebook. Pronto. Próximo passo vai ser você criar uma organização. Se você vai criar um projeto, esse projeto é de uma empresa, eu vou estar criando uma organização teste. Então, tá aqui, não vou estender muito, né? Só vou criar uma organização simples. Agora que eu já tenho uma organização criada, eu vou selecionar ela por aqui, ó, ela já é mostrada aqui para mim. Observem que assim que eu seleciono ela, me permite criar novos briefings, novos teams, eu vou adicionar um novo membro para esse time e novas aplicações, ou seja, todos os elementos que estão em primeiro nível, já que ele precisa de uma organização para estar dentro, por exemplo, uma aplicação, ela não pode ser criada solta, ela precisa de ter uma organização. Então agora eu vou criar uma organização, uma nova aplicação. Novamente, eu vou criar uma aplicação teste, né? Vou colocar só teste. Selecionar aqui e-commerce. Lembrando que essa é a versão beta, né? Então tem muita coisa ainda para a gente melhorar. Então criei a aplicação está aqui, só que ainda não selecionei. Assim que eu seleciono, me permite criar versões. Então vou criar uma nova versão. A versão da aplicação que eu vou criar, eu posso criar várias versões. Inclusive é até interessante a gente lembrar que é legal você criar várias versões, criar duas pelo menos logo de início. Uma é a que você vai trabalhar e a outra é a que você vai adicionar novos requisitos, porque você não pode ficar mudando de ideia com o desenvolvimento em produção, né? Então, você cria uma nova versão. Nessa nova versão você brinca à vontade, vai adicionar novos requisitos depois que a primeira versão ficar pronta, né? Aí você vai observar o que você anotou na segunda versão e implementar. Essa implementação normalmente leva alguns dias no máximo, né? Enquanto se você fica mudando de ideia em cima da versão que está em desenvolvimento, você pode nunca terminar o desenvolvimento, né? Então, essa aí é uma dica. Agora que eu tenho a versão, eu vou selecionar a versão que eu acabei de criar. Notem o seguinte, a organização teste está selecionada, então ela aparece em laranja. A aplicação teste está selecionada, então ela aparece em laranja. A versão teste que está selecionada, que é essa que a gente está acessando, ela aparece em verde, por quê? Porque é ela que está ativa, ela que está aqui na nossa tela. Então, se você quiser retornar um passo atrás, você pode seguir essa ordem aqui. Todos laranjas foram que você já selecionou eles. Aqui em briefing, você não criou briefing, então você poderia vir aqui e criar. E esses que estão em cinza é porque eu não tenho nenhuma proposta selecionada, eu não posso ver nenhuma fatura. Primeiro eu preciso de escolher a proposta, depois escolher a fatura. E aqui embaixo funciona da mesma forma. Bom, já que estamos em versões, versão teste aqui, né? A gente pode adicionar novos requisitos. Eu vou adicionar um requisito teste aqui, um novo requisito. Elemento da aplicação é o requisito de funcionamento. Só isso aqui, só dando um esboço para poder vocês entenderem melhor. Tem vários tipos de requisitos e eu sempre escolho requisito de funcionamento, é a parte que a gente mais precisa, né? Ainda tem outros requisitos, porém, para a gente entender o que vai ser da aplicação, esse é o primeiro. Requisito requerido. Eu não tenho nenhum outro requisito inserido ainda, então não adianta eu escolher nenhum aqui. Mas esse campo serve para que você não desenvolva, por exemplo, uma interface antes de fazer o banco de dados. Então, nesse caso, você, quando colocar a interface, vai colocar como requisito requerido o banco de dados, porque se você se você vai desenvolver uma interface, ela tem que comportar os campos que estão no banco de dados, então isso é para estabelecer uma lógica. Eu vou colocar aqui um requisito teste, vou salvar. Aqui a gente coloca, eu como estou logado como administrador, eu posso colocar o tempo
que leva para esse requisito ser desenvolvido. Eu vou colocar que ele vai ser desenvolvido em 10 horas, né? E vou colocar o preço por hora de R$ 25. E aí, o que acontece? Quando você salva, ele faz o cálculo. Ele faz o cálculo e aqui em propostas, quando você quiser gerar uma proposta como administrador, você vai ter esse requisito aqui para você selecionar. Quantos requisitos você tiver, ele vai sugerir aqui para você, entendeu? Para você selecionar. E o sistema ele faz a gestão de propostas aqui na frente. O cliente ele pode selecionar, você pode colocar todos os requisitos. Aliás, é interessante que se ponha todos os requisitos. Inclusive, por exemplo, inclusão de conteúdo no site. Esse é um trabalho do cliente. Porém, é necessário que você coloque para o cliente saber qual vai ser a despesa que ele vai ter depois que o sistema entrar em funcionamento e evitar conflitos também, né? Então é isso aí, pessoal. Basicamente o funcionamento é assim. A gente ainda está na versão beta, bem no iniciozinho. Vamos melhorar bastante isso aqui, inclusive essa parte aqui do Canvas. O Canvas, para quem não conhece, é um sistema, uma técnica que te ajuda a você entender melhor o seu negócio, quem são suas parcerias. O Canvas é mais voltado a negócios, mas o desenvolvedor precisa de entender o negócio do cliente para ele poder trabalhar e atender a necessidade do cliente. Então, nessa pequena árvore aqui, a gente tem praticamente quase tudo que um negócio precisa e tudo que o desenvolvedor precisa. Alguns novos elementos podem ser observados e necessários e poderão ser inclusos, né? Porém, por enquanto, esses daqui são os iniciais, né? A gente vai concluir com esses daqui, fechar a versão e depois a gente vai desenvolver a segunda versão, que também está aqui dentro dessa plataforma, né? Então, um forte abraço a todos, para você que viu meu vídeo até o final. Até o próximo vídeo.